Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e gostaria de colocar alguns comentários sobre a declaração do Armínio Fraga dizendo que está com medinho, está com medo do que vai acontecer com o governo Lula. Daí eu pus o título disso, tá com medinho, tá, Armínio Fraga? Coisa importante isso. Interessante. Você não sabia quem era o Lula? E tinha a obrigação como profissional que é de conhecê-lo. Você imagina, deve ser um expert em avaliação de risco político. O que foi que houve? Olha, quero dizer o seguinte. Armínio Fraga foi presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique. E ele é do PSDB, muito ligado ao PT, muito ligado ao Lula. E ele mostrar-se como se não conhecesse o Lula, eu fiquei impressionado. E outra coisa, Armínio tem um currículo, um dos currículos mais bem cheio de conteúdos que tem profissionais do Brasil. Armínio já trabalhou, deixa eu ver aqui. Ele é PhD em Princeton, trabalhou para o Soros, um dos maiores investidores do mundo. Trabalhou no Conselho Internacional do JP Morgan, China Investment Corporation, no Banco Mundial. Armínio tem um currículo impressionante. Agora é o seguinte, eu já estudei nos Estados Unidos e fiz meu mestrado em negócios internacionais. Uma das cadeiras pesadas para a gente era o risco político de países. Por quê? Porque quando você faz investimento internacional, você tem que saber o que está acontecendo no governo. Politicamente, o que está acontecendo lá. Porque é um risco enorme. Você investe no Brasil, aqui, por exemplo, agora, na época do Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, e daqui a pouco o Brasil passa para ser Lula e Haddad. Olha, eu vou te contar, aí o risco é um negócio fantástico. E as pessoas precisam saber disso. Os investidores têm que saber, para medir exatamente o que ele vai fazer. E o que me parece aqui é que o Armínio não teve a menor visão sobre o risco político que está se passando. O que para ele, como profissional, investidor internacional, que trabalhou inclusive lá fora, no exterior, nesses grandes investidores como Soros, como JP Morgan, ele, evidentemente, lá, eu tenho quase absoluta certeza que ele tinha no risco político uma necessidade enorme de conhecer o risco político do país. Eu fiquei impressionado. Isso é um erro profissional. Isso é um erro que você desconfia do profissional. Por exemplo, eu acho que esses investidores aí, os grandes investidores, olhando o risco que Armínio cometeu aqui agora, não vai ter muita confiança nele, não. Eu acho que ele vai sofrer em função disso. Olha só, Armínio, se você não conhece o Lula, eu vou te dizer uma coisa sobre o Lula. O Lula é extremamente conhecido, nacional e internacionalmente. Inclusive, já tinha dirigido o país por 16 anos. Você devia saber quem era o Lula. Mas assim mesmo eu vou apresentá-lo a você. É analfabeto, não sabe ler, nem escrever. É mentiroso quanto mais, criminoso, traidor e, sobretudo, ladrão. É o maior ladrão que já houve no Brasil. Vem cá, Armínio, como é que você apoia um homem como esse e faz uma carta, inclusive juntamente com Pedro Malan e com o Edmar Baixa, desejando que o Brasil seja melhor com ele, que ele faça o Brasil um país melhor? Que ele faça o Brasil um país melhor, mais ou menos isso que você diz na sua carta.
que aquela carta colocou vocês como extremamente, que eu chamo, xeretas interesseiros. Xeretas interesseiros, para mim, são aquelas pessoas que vivem xeretando o poder, com interesse de cargos. E vocês foram colocados exatamente dentro do meu conceito de xeretas interesseiros. Porque não é possível que o Pedro Malan, o Baixa, né, o Edmar Baixa, e você não tenha consciência do que foi o governo Lula. Vocês sabem, e vocês mesmos, vocês fizeram vários artigos criticando ferozmente o governo Lula. E com razão, e eu dava razão para vocês três. Eu fico impressionado como é isso, como é o interesse do poder, esse xeretismo profissional, né? De lá. O que é que eu entendo? Eu entendo que vocês olharam para o governo Lula agora, apesar de tudo que o Lula disse tudo que ia fazer. Disse tudo que ia fazer. Não é? Ele disse que ia acabar com o teto, acabar com as privatizações, se vingar de muitas pessoas, aparelhar totalmente as instituições, principalmente o STF. Então, meus amigos, ele dizia tudo isso antes das eleições. Vocês esperavam que ele, ao assumir o poder, ele ia mudar? Ia ser exatamente o contrário do que ele estava dizendo? Não, não foi isso. Eu acho que vocês se perderam. Foi o seguinte: vocês acharam que o Lula, e de fato não tem economistas bons, não tem um quadro de pessoas competentes, de profissionais competentes, que vocês iriam abafar, iriam pegar os melhores cargos no Ministério da Fazenda, a presidência do Banco Central, esse negócio. Quando vocês chegaram lá, vocês viram a ganância do PT, e que o PT é uma coisa única. PT não dá vez a ninguém. E vocês aí ficaram com a cara no chão. Fizeram uma carta ridícula, que só mostra quanto vocês foram xeretas interesseiros. Aquela carta foi extremamente... Vocês confessaram. Carta ridícula. Muito bem. Agora eu pergunto a você, Armínio. Olha, Lula é o maior ladrão que já houve no Brasil. Não tem uma só qualidade. E principalmente que eu credencie a ser presidente do Brasil ou de qualquer outra instituição, empresa, porque ele é um analfabeto, incompetente, burro. Não tem uma área específica que ele tenha conhecimento para você chegar e dizer assim: esse homem pode salvar o Brasil por ser competente nisso, por ser competente naquilo. Ele não é competente em nada, ao contrário, ele é burro em todas as áreas. O que ele fala, que me dizem, porque o Lula não fala, ele fala pela boca dos marqueteiros. Quando ele entrou aí, que ele foi eleito com fraudes, o que foi que aconteceu? Ele ficou se sentindo maior, aí ficou dizendo tudo que ele entende. E o que ele entende? Nada. Assustou todo o mercado financeiro, esse mercado financeiro, esse sistema financeiro brasileiro, que apoia o Lula. Eu me lembro que saíram alguns artigos, né, e que eu li um deles, na época do Zé Serra, que era candidato contra Lula, que era melhor votar no Lula. Que Lula era mais fácil de se lidar com ele do que com o Zé Serra, embora ambos fossem comunistas. E é mesmo. Era muito difícil tratar com o Zé Serra. O Zé Serra é mais inteligente, é mais competente. Lula é burro, pode ser enganado, trouxa. Inclusive foi isso mesmo. Ele, os banqueiros brasileiros apostaram no Lula e deram a eleição para o Lula, ajudaram a dar a eleição para o Lula, que banqueiro não dá eleição para ninguém. Banqueiro não tem votos, mas tem dinheiro para ajudar nas campanhas. Muito bem. Tanto é que Lula diz a toda hora
Os banqueiros nunca ganharam dinheiro na vida como ganharam no governo dele. Então é por isso que os banqueiros estão apoiando o Lula. Eles não pensam em Brasil, pensam no bolso deles. Você já viu o banqueiro pensar em Brasil? Um dos ódios que os banqueiros têm, que acha que Bolsonaro é antidemocrata, que Bolsonaro pegou o Pix e não vai cobrar nada sobre o Pix. Tirou dinheiro do bolso dos banqueiros. Como é que você olha para o governo Bolsonaro, que já tem praticamente 4 anos, nunca cometeu um ato que pudesse ser considerado ditatorial? Nunca. E vocês assinam carta. Você fez lá, assinar uma carta contra a ditadura. Que ditadura? Da Venezuela? Porque aqui no Brasil não tinha ditadura. A ditadura que tinha aqui era em toga, apoiando vocês, comunistas. E eu quero até dizer, em relação a isso, porque você trabalhou com Soros, tem toda a filosofia do Soros. Tem que pegar as pessoas tipo Lula e apoiar e botar no poder. Para poder o quê? Para poder controlá-lo. E se aproveitar da situação o máximo que puder. Não fiquem vocês aí pensando e sem querer entender por que um Soros apoia os comunistas. Por isso. Porque ele botando o comunista no poder, eles controlam e ganham dinheiro mais do que ganharia em outro regime, um regime sério. Então, meus amigos, continua aqui. Não tem uma só qualidade o Lula, principalmente que eu credencia ser presidente do Brasil. Qual é a qualidade que tem o Lula? Assim, olha, ele tem uma qualidade tal que ele merece ser presidente do Brasil. Nenhuma. Ladrão, traidor, mentiroso. Tudo de ruim esse cara tem. Nada de bom. O Lula que foi honesto, nessa vez foi honesto, eu concordo com ele. Ele, na eleição, dizia tudo que queria fazer se tornasse presidente. Acabar com o teto, acabar com privatizações, se vingar de muitas pessoas, aparelhar totalmente as instituições, principalmente o STF. Disse tudo isso. Depois você me dizer que agora ficou com medinho? Oh, Armínio, será que você é tão inocente assim? Ou você não tem competência nenhuma? Aliás, do meu ponto de vista, Armínio, eu vou te dizer uma coisa. Eu tinha uma certa admiração por você, que eu conheci rapidamente na fundação, quando você chegou para assumir a presidência do Banco Central. Você trabalhou na sala ao meu lado. E eu tinha uma certa admiração pelo tanto de trabalho que você trabalhou no Mundial, JP Morgan, né? Uma admiração profissional eu tinha por você. E você não fez, você fez até desenvolveu uma boa política monetária quando você foi presidente. Embora trabalhou com inflação sempre alta, decadente, mas sempre alta. Para mim isso é um erro estúpido. Entendeu? E eu tinha essa, né? Mas agora com isso, eu que não lhe conheço, praticamente conheci assim rapidamente. Eu não lhe conheço. Não sei de mais nada a respeito de você. Sei algumas coisas que saem no jornal. Eu perdi totalmente a confiança. Eu não indicaria para um grande investidor você o Gávea Investimento que você criou. Por quê? Porque um investidor internacional que não avalia risco político, você não avaliou o risco político para fazer essa sua movimentação? Como é que você, na posição que você tem, você vai apoiar um cara como Lula? Você vai assinar uma carta daquela, sem analisar bem o que é que a carta estava dizendo, o que é que estava acontecendo no país? Isso demonstrou incompetência total. Incompetência absoluta. Todos vocês três, você, o Pedro Malan e o Edmar Baixa, assinar uma carta contra... De que ditadura? Diz um ato de ditadura praticado pelo presidente Bolsonaro. Agora, por que Bolsonaro fala certo, fala correto e responde imediatamente, não é? Até parece ser até uma maneira brusca, mas não, ele é assim, ele fala abertamente, ele não esconde nada. Você prefere um Lula que esconde tudo, que mente e não sabe de nada que está acontecendo? Não sabe nem a cor da meia do sapato que ele está calçando? Não, doutor.
Você foi muito incompetente. Agora, só para concluir isso aqui, Arminio, eu pediria, se você algum dia ouvir isso aqui, né, fizesse uma declaração para explicar ao povo brasileiro como você formou sua forte convicção, acho que não durou nem 15 dias, para votar no seu ídolo, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque você diz, eu votei exatamente por convicção. Então, Arminio, diz aí pra gente como é que você votou, entendeu? Como é que você formou a sua convicção e achava que Lula, eu vou dizer, Lula é melhor do que o Bolsonaro? Porra, pra dirigir o país, isso é um absurdo. Então vamos botar o dupla. Lula, o Haddad, Bolsonaro e Paulo Guedes. Essas duas duplas, comparemos-las. Arminio, você errou e muito. Perdeu a confiança do Brasil. Aliás, você com essa sua carta e com esse seu medinho, você vai sofrer muito por causa disso. Sofrer, que eu falo, é como profissional, como confiança, credibilidade sua vai lá para baixo. Um abraço e até a próxima. Olá pessoal, eu sou o professor